De volta no Jornal Passos para você. Hoje a gente recebe aqui o Thales Lopes. A gente está falando de cultura, de política pública, e você acompanhou aí um pouco de como foi o Emergências, esse evento realizado pelo Ministério da Cultura para pensar a cultura como centralidade, como política, no âmbito nacional e respeitando a diversidade de cada lugar. E Thales, a gente falava aqui sobre a importância de se pensar a cultura como alternativa, por exemplo, para o combate à violência, um dos problemas enfrentados aqui na nossa cidade. Como você acredita que a regionalidade, e aí pensando em Minas, em sul de Minas, sudoeste de Minas, pode aproximar a juventude, de valorizar essas especificidades locais para construir a partir disso um novo jeito de entender e de compreender a cultura, Olha, eu acho que é fundamental a gente valorizar as expressões culturais, regionais. Eu acho que isso inclusive esses movimentos, que perduram, aqui no caso de Passo a gente tem a Congado, Moçambique, a Folia de Reis, eles são movimentos tradicionalmente de muita resistência. Essas manifestações culturais, elas continuaram existindo por uma luta e por uma resistência muito grande das pessoas que tinham aquilo ali na sua ancestralidade. Conectar isso com a contemporaneidade, com os problemas do dia a dia, é sem dúvida algo muito importante para a gente poder valorizar talvez valores que estão perdidos, que estão se perdendo na sociedade consumista, individualista, as questões da solidariedade, questões como solidariedade, a busca de uma cultura de colaboração, de respeito às diferenças, é fundamental. A gente vê cada vez mais um acirramento, no campo político, das disputas, uma cultura de ódio, de intolerância que ganha corpo, que toma conta das redes sociais. E a diversidade cultural, ela só existe, só vai existir, só vai poder ser, inclusive, substrato, matéria-prima, para alternativas, se houver muito respeito. Eu acho que essa questão do respeitar a diferença cultural, de respeitar as peculiaridades, de respeitar as tradições, os movimentos no campo da cultura pode ser também fundamental para a cultura política, para a gente entender que numa democracia a gente vai ter que conviver com visões de mundo diferentes, com perspectivas diferentes, mas que o respeito tem que estar acima de qualquer outro tipo de valor político para que a gente possa realmente construir uma democracia. E aí essas experiências, elas podem ser substrato inclusive para geração de renda, para a criação de oportunidades, para a ocupação mesmo das pessoas. E elas, como eu disse, elas têm uma ancestralidade, elas tocam, elas têm um componente afetivo, que as pessoas, ao entrar em contato com elas têm condição de ver rapidamente esses valores serem despertados, e esse engajamento, esse compromisso passar a acontecer. Então eu vejo como algo fundamental. Eu acho que a gente tem que pensar sim a construção de políticas a partir dessas características regionais, e tendo essa perspectiva do respeito, do entender as diferenças como algo fundamental para que a gente possa avançar, consolidar uma democracia, uma cultura democrática no Brasil, que ainda é muito recente, que volta e meia se coloca ameaçada. Estamos vivendo um momento onde isso também se coloca novamente ameaçado, por essa cultura de ódio, intolerância, por a tentativa de dar golpe, de tentar, de alguma maneira, interromper um ciclo democrático para manutenção do poder ou para conquista do poder a partir de outras vias. Então, para mim, a cultura, sem dúvida nenhuma, ela tem que ser colocada na centralidade do processo de desenvolvimento da sociedade, ela tem que ser colocada na centralidade da democracia brasileira. E eu acredito que por mais que a gente tenha tido um ano complexo, difícil em 2015, pelo menos no campo da cultura, a gente conseguiu fechar 2015 com esse grande evento que é o Emergência, que fez com que todo mundo voltasse para casa mais animado, para que a gente entre em 2016 com muita força, para poder disputar esses espaços políticos, para poder disputar esses conceitos, essas ideias, para que a gente possa realmente construir um amplo movimento social das culturas no Brasil que dê conta dos desafios do século XXI.
Foi essa então a contribuição do Thales Lopes aqui no nosso programa de hoje, pensando em cultura em âmbito nacional, mas também fomentando a discussão por aquilo que a gente pensa como necessidade para a nossa cidade, e esse também é um dos objetivos aqui do nosso Jornal Passos. Thales, muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição, e seja sempre bem-vindo aqui na nossa TV. Pô, valeu, foi uma honra poder participar do Jornal Passos, tenho acompanhado aí o retorno da TV, né, da Indisol, com muita atenção. Isso tem repercutido em Minas Gerais, né, e podem contar com a gente sempre. É uma honra poder sentar nesse sofazinho e acompanhar aí a volta e o ressurgimento do Jornal Passos. Valeu. Muito obrigado. Então teve aí o Jornal Passos falando sobre cultura, sobre política pública, e você também é o nosso convidado a sugerir sua pauta, a sugerir o assunto que a gente deve tratar por aqui através da nossa página no Facebook, www.facebook.com/Indisol. Esse foi o Jornal Passos de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de sempre, e a gente se encontra amanhã. Até mais.